O São Paulo ainda junta os cacos após a derrota para o Binacional na estreia da Libertadores. Ainda digerindo o amargo revés, Tietê comentou sobre o resultado inesperado, mas negou que o elenco do São Paulo tenha entrado em campo de salto alto, sobretudo na volta ao intervalo. Golpe duro, viemos aqui para sair com a vitória, o que não aconteceu. Em nenhum momento pensamos nesse resultado. Não é arrogância, mas sim confiança no nosso trabalho. Infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Perdemos pontos aqui, vamos jogar diante da nossa torcida na próxima rodada e vamos recuperar esses pontos, afirmou o volante. Presente em 23 dos 24 jogos de Diniz no comando do São Paulo, Tietê fez uma partida discreta na última quinta-feira. O jogador, que se destaca por sua alta intensidade e movimentação, teve que se segurar na altitude para administrar o cansaço e a falta de ar a mais de 3.800 metros acima do nível do mar. Porém, ainda assim, ele acredita que sua equipe poderia ter aproveitado melhor o que foi produzido no primeiro tempo. Nos preparamos muito mentalmente para encarar o Binacional aqui. Sabíamos da dificuldade, foi um desafio, mas jogamos bem no primeiro tempo. Criamos bastante, poderíamos ter saído com um placar maior no primeiro tempo. Sofremos um golpe duro com o empate, com a derrota nem se fala. Temos um jogo importante diante da nossa torcida, vamos buscar recuperar os pontos em casa, concluiu. Por de reação, esse foi o pedido de Raí para o São Paulo após a derrota para o Binacional na última quinta-feira pela estreia da Libertadores. Depois de sair na frente do placar ainda no primeiro tempo, o São Paulo viu o time peruano virar na segunda etapa. São pontos que não poderíamos ter deixado escapar. Não temos muito tempo, quarta-feira já tem jogo. Temos que mostrar um poder de reação, usar esse golpe que sentimos para mostrar, disse Raí. O diretor de futebol de São Paulo não deixou de cobrar a equipe também pelas chances desperdiçadas no primeiro tempo. O São Paulo teve pelo menos 4 oportunidades para ampliar o marcador. O jogo é outro com altitude, mas quando pegamos o jogo dava para ganhar, criamos chance de matar o jogo no primeiro tempo. É difícil analisar, até a lucidez acaba faltando pelo cansaço, mas não é desculpa, deveríamos ter saído daqui com resultado melhor, disse Raí. O São Paulo é o terceiro colocado no grupo D da Libertadores, estando atrás apenas de River Plate pelo saldo de gols. Agora a partida entre São Paulo e LDU no Morumbi na próxima quarta-feira já tem cara de decisão. Temos que pensar na classificação, temos um grupo difícil, o time vem em um trabalho consistente, finalizou Raí. A exemplo dos demais jogadores do elenco do São Paulo, Igor Gomes não escondeu o baque da derrota surpreendente sofrida para o Binacional na última quinta-feira pela partida de estreia da Libertadores. Passado o revés, o meio-campista tricolor foi bastante crítico em sua análise, mas também demonstrou otimismo. Lógico que ninguém gostou, a sensação é a pior possível, porque a gente sabia que tinha condições de sair daqui com a vitória. Infelizmente, por descuido nosso, não saímos. Temos ainda 15 pontos para disputar. Vamos com força total em busca do que é nosso, afirmou Igor. Titular absoluto do São Paulo, Igor foi discreto na última quinta-feira. Por conta da falta de experiência na altitude, o garoto revelado em Cotia preferiu dosar seus movimentos em campo e foi bem menos participativo, sobretudo no segundo tempo, período em que o time todo caiu drasticamente de rendimento. A altitude influencia, mas sabíamos disso. Não podemos usar isso como desculpa. No início do jogo influenciou, mas aos poucos a gente foi se acostumando. Vamos procurar acertar o que erramos para o próximo jogo. Saímos de campo com os 3 pontos. Igor reconheceu que o time teve que fazer ajustes em relação à estratégia usada no Paulistão. Libertadores pede esse jogo mais intenso, mas sabíamos que não poderíamos agredir a todo tempo por causa da altitude. No segundo tempo recuamos um pouco, mas acabamos sofrendo os gols. Por fim, Igor preferiu não apontar erros específicos ocupados pela derrota para o Binacional. Erros houve, mas se não tivéssemos errados, teríamos saído com a vitória. Vamos esfriar a cabeça, todos estão chateados pelo que aconteceu. Colocar os pingos nos is e ver o que a gente errou e ir acertando até o próximo jogo, finalizou.
Daniel Alves foi convocado na sexta-feira pelo técnico Tite para os primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Ele deve perder apenas uma partida pelo São Paulo, assim como Antony e Lucas Perry, chamados por André Jardim para a seleção olímpica. Daniel Alves fará parte dos jogos contra a Bolívia no dia 27 de março em Recife e diante do Peru no dia 31 de março em Lima. A apresentação para os atletas é no dia 23. Não haverá jogos pela Libertadores nesse período. A seleção olímpica de Antony e Lucas Perry iria enfrentar Arábia Saudita e Egito nos dias 26 e 29 de março em Dubai, nos Emirados Árabes, mas os amistosos foram cancelados por causa do coronavírus. A CBF corre atrás de novos rivais. Com isso, a única partida perdida por Daniel Alves, Antony e Perry deverá ser a última rodada de fase de grupos do Paulistão, no dia 1 de abril contra o Guarani.